Dicas de hoje vem falar sobre dois temas muito importantes, inclusive temas que acabam preocupando muito os pais, né? No início do ano, né? No ano letivo, mas também no desenvolvimento de um ano letivo, quando falamos num processo de letramento e alfabetização. Isso representa que os nossos alunos do Ensino Fundamental 1, que são aqueles alunos que entram no primeiro ano alfabetizador, seguem para o segundo, terceiro, quarto, até o quinto ano, que está dentro da faixa e dos ciclos de alfabetização. Normalmente é nessa época que os pais se preocupam e não é incomum alguns pais virem com aquela queixa normal de que seus filhos não estão ainda acompanhando um processo alfabetizador. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Existem dois conceitos, o conceito do letramento e do conceito da alfabetização. A linguagem, todos nós sabemos, é um fenômeno social, é um fenômeno que faz com que, inclusive na história da evolução, né, na nossa evolução do neurodesenvolvimento, é o fenômeno que fez com que nós também ampliássemos o potencial de aprendizagem, né, quando nós começamos a nos comunicar. Então ele é um fenômeno social, porque precisamos da linguagem para nos comunicar, e de forma estruturada e ativa, porque é a partir do ponto de vista cultural e social que ela se manifesta. Então, o que seria um indivíduo alfabetizado? Primeiro, temos que entender que o processo de alfabetização se dá durante o decorrer das nossas vidas, né? A cada momento que nós entramos em contato com o mundo letrado. Então, um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado. Então, por que essa diferença ocorre? Porque ser alfabetizado é aquela pessoa, aquele indivíduo que sabe ler e escrever e naturalmente deveria interpretar um texto. Muitas vezes nós escutamos que as pessoas sabem copiar, mas não sabem interpretar o texto ou não sabem reproduzir no contexto aquilo que ele leu, né? Não é incomum, nós também ouvimos um tipo de terminologia que se diz que as pessoas, né, uma boa parte dos nossos alunos, eles sofrem de um analfabetismo funcional. Isso é, ele sabe, até sabe fazer a leitura daquilo que está na lousa, ele copia, mas ele não sabe contextualizar, ele não sabe interpretar, ele não sabe dizer o que é que está escrito no texto, tá bom? Mas, então se a pessoa alfabetizada é aquela que sabe ler, escrever e interpretar um texto, o letrado, a pessoa letrada, é aquela que sabe ler e escrever, mas que responde adequadamente às demandas sociais da leitura e da escrita, né? Se nós colocarmos um outdoor para que a gente possa fazer a interpretação e ele pode ser que ele não tenha nenhum código de acesso à língua, ele não tenha nenhum tipo de letramento, ele não tenha nenhum tipo de denominação ou símbolos aí que mostrem algum tipo de mensagem, mas ele traga uma mensagem apenas visual, apenas uma ilustração ou apenas uma imagem. Então, eu posso fazer uma leitura, né, entrar no processo, o meu processo de letramento e fazer uma leitura daquele outdoor, mesmo que ele não tenha um código de acesso à língua, né? Então, a demanda social da leitura e da escrita tem a ver com o processo de letramento. Então, existe um outro termo mais avançado, mais refinado no processo de aprendizagem, que significa alfabetizar letrando, que é ensinar uma criança, um aluno, até um adulto, né? Porque hoje nós temos os adultos que não são alfabetizados também, né? Que entram dentro daquela educação de jovens e adultos, que passam dos 14 anos de idade, passam por um processo escolar, né? Regular ou não, e ainda assim não foram alfabetizados, né? Então, o que significa alfabetizar letrando? É ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita. Assim, o educando deve ser alfabetizado e letrado. E pais, prestem um pouquinho atenção.
Porque muitas vezes eu sei que nós temos aspectos que levam à ansiedade de ver um filho diante de um texto, diante de um livro, de uma história em quadrinho, e ele possa até ler aquele conteúdo, ele possa interpretar. E é claro que muitos pais ficam muito ansiosos, principalmente quando eles observam que os seus filhos estão lá no primeiro, segundo, terceiro, até quarto ano, né, que nesse processo alfabetizador, e ainda apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, né, principalmente no quesito do processo alfabetizador. Mas presta atenção que cada criança, cada estrutura, esse processo que estrutura, não só para o processo de letramento para a alfabetização, tem um tempo próprio, né? Se você observar que durante o decorrer desses anos essa dificuldade é ampliada, ok, vamos sim buscar profissionais multidisciplinares, né? Um acompanhamento e, se for necessário, procurarmos um processo clínico, um processo especializado e um processo que possa realmente observar o seu filho atentamente para ver se ele realmente apresenta algum tipo de dificuldade vinculado a essa não alfabetização, né? Caso contrário, pai, permitam que esses seus filhos tenham as suas próprias estruturas cognitivas, né? Que ele possa trabalhar com as nossas memórias associativas e no decorrer do tempo dele possa ser sim uma criança dentro do nível de alfabetização. Então nós devemos nos preocupar, mas ao mesmo tempo temos que ter também esse tipo de conhecimento. Por quê? Porque é a partir daí que nós podemos nos tornar mais letrados e também mais alfabetizados, não esquecendo que o processo de alfabetização, ele perdura durante o decorrer da nossa vida, né? Quando escrevemos um texto, quando fazemos uma leitura, como todos os dias estimulamos o nosso cérebro a ver, a perceber esse mundo letrado em nossa volta. Então, ficamos por aqui, esperamos que mais essa nossa dica do Educadicas seja e tenha relevância para você. Até uma próxima!